Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Papo Legal, do curso de Direito aqui do Unisalesiano de Araçatuba. Eu sou o professor Marcelo Mizaca e, como sempre, bem acompanhado aqui dos meus colegas professores também, o professor Everton, o professor Paulo. Opa. E hoje nós estamos aí com um convidado jovem, mas com bastante experiência numa área que nós, né, Paulo, Everton, acho que a gente não domina nada, né? Porque Desconhece, né? Não é da nossa geração isso aí, né? Estamos com o nosso convidado aqui, o Felipe Kenzo, que é advogado e hoje está fazendo uma migração aí num segundo curso de publicidade e propaganda. Felipe, seja muito bem-vindo aqui. É sempre um prazer receber ex-alunos, alunos aqui que têm uma história, uma experiência muito boa para contar para nós. Eu tenho certeza que o seu conteúdo, aquilo que você tem feito nas redes sociais e aquilo que você tem para passar para os alunos aqui vai ser de extrema valia. Obrigado aí pela sua presença e por dispor do seu tempo para falar com a gente, tá bom? É isso aí, Felipe. Seja bem-vindo aí, cara. É um prazer receber você. Pelo jeito, você é bem novo, hein, meu? Ah, com certeza, né? Quantos anos? Tô com 24 anos aí, advogando mais ou menos há 1 ano e 8 meses, mas parece que eu já envelheci uns 10 anos, assim, com esse tempo de advocacia. É só o começo. Só o começo. O Felipe é um ex-aluno, né? É uma pessoa que eu acompanho. E seja bem-vindo, Felipe. E o Mizaca, ele tocou num assunto muito importante, que é, na verdade, a nossa grande pauta, né, desse podcast, que é entender, não é, como é que o advogado, em especial o advogado recém-formado, ele está caminhando nesse ambiente virtual, não é, no diálogo, não só com a sociedade como um todo, mas também com o viés de obtenção de clientela. Né? Então, assim, é um ponto bastante novo, é um ponto que eu, particularmente, eu não tenho nenhuma presença específica em rede social por ignorância, por desconhecimento mesmo, e medo, né, de questões éticas. E eu acho que a sua presença aqui, ela vem no momento correto, né? No momento que você poderá, né, nos passar exatamente quais são os melhores parâmetros, como você começou, o que foi de positivo desde já, o que você errou e você não repetiu, né? Então, tá aí a nossa oportunidade, né, de conhecimento sobre essa questão. Bom, inicialmente, quando a gente tem a ideia de advocacia, se tem muito um parâmetro de advocacia tradicional, né? Você vai lá, você vai abrir o seu escritório e vai entregar cartão de visita e a partir desse momento as pessoas vão, né, começar a te procurar. Qual que é o grande problema e a grande deficiência que se tem hoje, principalmente para o jovem advogado? É a competição com profissionais mais consolidados no mercado. Então, principalmente em regiões interioranas, fica mais difícil essa competição. Porque se você cita nome de determinado advogado criminal, advogado trabalhista, já vem um nome, né, para essa pessoa. E para o jovem advogado entrar nessa competição, o digital ele veio para igualar. Porque muitas vezes nós temos a ideia de que o digital ele é simplesmente uma plataforma de entretenimento. Mas já existe uma regulamentação por parte da OAB, com a Resolução 204 de 2021, e também dentro do Código de Ética tem lá os ditames que você pode seguir para a produção de conteúdo. No meu caso, eu faço criação de conteúdo orgânico, então eu nunca coloquei dinheiro no meu Instagram, nunca coloquei grana para fazer um tráfego pago, algo do tipo. Sempre crescendo no orgânico. Hoje nós temos 46 mil seguidores, com mais de 80 milhões de visualizações orgânicas e com uma média de 3 milhões de pessoas por mês acompanhando cada conteúdo. E justamente isso, dentro desse contexto, eu comecei a criar conteúdo informativo e humorado. Né? No caso... Você conseguiu... Exatamente o humor isso. é justamente para quebrar esse céu nebuloso da técnica jurídica. Exatamente. Muitas pessoas erram nesse sentido quando vão criar conteúdo para o Instagram em utilizar juridiquês, né? Em você ficar falando difícil. Entenda que muitas vezes esse vídeo vai chegar para uma pessoa que sequer tem uma formação básica de ensino. Ela não vai conseguir entender o que é uma prescrição, ela não vai conseguir entender o que é uma absolvição, até porque são palavras complicadas. Sim. Então, o humor eu utilizo muito como uma forma de atrair pessoas para o perfil. Porque, em regra, quando você entra no Instagram, você está lá para acompanhar, para dar risada, para ver qualquer coisa que seja fora do seu trabalho. E a grande ideia é você conseguir captar esse público para dentro do seu perfil com vídeos bem-humorados e, a partir desse momento que essa pessoa entra no seu perfil, você conecte com ela lá dentro. Então, você traz um vídeo informativo, você traz uma postagem de conexão,
para que essa pessoa não veja apenas e tão somente o humor que você produz e passe a te acompanhar. O que muitas pessoas pensam é que, a partir do momento que essa pessoa seguiu você no Instagram e etc., ela já vai virar o seu cliente. Não. Porque o processo de compra dentro do marketing ele é um processo multifatorial. E ele depende de vários fatores. Não tão somente a pessoa seguir você nas redes sociais, mas acompanhar você ali no dia a dia. E a partir do momento que venha a surgir qualquer tipo de problema na vida dela, a primeira pessoa que provavelmente ela pode lembrar é você. Justamente por essa conexão que você criou com ela dentro do seu perfil. E fica uma situação cômoda e rápida, né? Porque muitas vezes você colocou um vídeo lá relacionado, sei lá, uma questão aleatória, trabalhista, sei lá. E a pessoa está passando por um problema relacionado. Então, assim, eu não preciso ligar, não preciso agendar, não preciso marcar uma consulta. Quero saber melhor, eu mando uma mensagem diretamente ao Felipe, né? Então tem também essa via rápida, né? Exatamente. E hoje também, o que facilitou muito é a assinatura eletrônica das procurações. Então, antes, o que você, por exemplo, teria que pagar um diligente para ir até lá recolher essa procuração, você consegue utilizar, por exemplo, aplicativos que você consegue enviar esse PDF para essa pessoa e ela assinando, você consegue atuar no Brasil inteiro. Hoje, por exemplo, lá no escritório, a gente está atuando em 6 estados e a tendência tem sido só aumentar. Muito embora para mim seja um pouco complicado, porque eu atuo na área criminal. Então, na área criminal, a gente demanda ainda a diligência, principalmente para pegar essa procuração dentro das casas de reclusões, né? Então, isso daí acaba complicando um pouco para mim. Mas, por exemplo, para outros nichos, como direito bancário, direito civil, direito trabalhista, essa conexão, essa via rápida é muito mais fácil. Você consegue já mandar o seu contrato de honorários, a sua procuração e afins, desde que realmente a pessoa tenha lhe procurado, né? Sim. Porque a partir do momento em que você vai até a pessoa como profissional, você comete uma infração ética, né? Então, você não pode mercantilizar a advocacia nesse sentido. Então, a pessoa tem que te procurar, ela tem que tirar essas dúvidas com você, você tem que sanar essas dúvidas, e se eventualmente essa pessoa se fez satisfeita com o que você explicou, aí beleza, ela te contratando, tá tudo ok. Ô Felipe, você falou que você trabalha na área criminal. O seu escritório tem lá os nichos, tem civil, previdenciário, trabalhista, ou é só voltado para a criminal? Então, eu sou jovem advogado, né? O jovem advogado... Clínico geral. O jovem advogado faz de tudo. Eu estou te perguntando isso porque, para você fazer esse trabalho aí online, você tem um corpo que te auxilia nisso, ou é só você mesmo que vai fazer essa divulgação? Por exemplo, esse humor que você dirige para o direito, é um humor só voltado para o criminal ou não? É em todas as áreas? E tem alguém que te ajuda nisso ou não? Na realidade, hoje o meu perfil ele é nichado e voltado para jovem advogado e estudante de direito. E isso daí é até uma coisa que me trouxe uma dúvida interessante. Por quê? Porque quando a gente cria conteúdo nas redes sociais, a gente busca um público final. Então, por exemplo, se eu quero atingir públicos criminais, eu vou querer o quê? Família da pessoa que está presa ou até pessoas que estão sendo investigadas. Então, eu criaria conteúdo nesse sentido. Mas, coincidentemente, eu comecei a criar para jovens advogados e o que me gerou? Em razão da autoridade, em razão dos conteúdos, muitos jovens advogados de outros estados fizeram parceria comigo. Então, além de ganhar, por exemplo, diretamente com o cliente final, também ganho com parcerias e atuação em conjunto. E também com jovens, no caso estudantes de direito, quando eles têm algum problema nesse sentido, eles sempre me procuram para que eu eventualmente atue dentro dessa área. E sobre a produção de conteúdo, eu até brinco, porque assim, quando eu comecei, eu comecei a advogar no meu quarto, né? Tinha uma mesa de cozinha, 2 cadeiras de cozinha. Uma era para deixar o ventilador de chão, porque ele ficava no chão e passava calor. E aí, a outra cadeira eu usava para sentar ali e tal. Já tem de cliente lá. E aí, quando eu comecei no digital, a gente vira tudo, né? Vira editor de vídeo, vira roteirista, vira ator, vira tudo. E hoje em dia, eu tenho uma pessoa que me ajuda em algumas questões, por exemplo, de edição de vídeo, etc. E agora, esse ano, eu vou contratar estagiário, né? Para que me auxilie em alguns processos. Porque na maioria, assim, do escritório, 80%, 90% são criminais. Então, tá desse jeito. Ô Felipe, só para que eu possa entender todo mundo, né? Então, você tem uma outra atuação importante. Eu entrei em contato com o Felipe.
eu posso contratar o Felipe, beleza, tá ok. Mas muitas vezes o Felipe também pode recomendar eu como cliente para um outro profissional. E essa ideia de parceria é o honorário lá pago te comissiona. Exato. Seria também essa situação. Claro, aproveitando por conta da sua presença na internet, que você atraiu, né? Desculpa o erro da expressão, mas houve aquele contato, falou, não, mas é melhor repassar para o meu parceiro lá. E aí você consegue dinamizar a advocacia no ambiente nacional, cara. Como é que foi essa virada de chave, Felipe? Como você falou assim, putz, dá para usar o meu Instagram aqui para fazer esses conteúdos. O que te deu essa luz aí? Bom, na realidade, eu percebi que, por exemplo, aqui, principalmente em Araçatuba, em cidades mais próximas, a gente sempre seguiu esse modelo mais tradicional de advocacia, no sentido de abrir a porta do escritório e esperar cliente vir. Eu não tive um escritório no começo e eu percebi que não tinha cliente batendo na minha porta, né? Mesmo com que eu me divulgasse como advogado, as pessoas, né, sabiam até que eu tinha me formado. Eu percebi e falei, cara, eu tenho que começar a me movimentar nesse sentido. E aí eu comecei a estudar sobre isso, sobre marketing jurídico, que ainda é um nicho novo, não tão novo, mas é novo ainda, já que tem muitos advogados que fazem. E aí eu comecei a postar, né? No começo, teve até um vídeo meu que ele viralizou, bateu acho que 1,5 milhão de visualizações orgânicas. E aí começou a chegar muitos clientes para mim. Só que eu ali naquela ânsia, não sabia muito bem o que fazer, eu comecei a ficar perdido. Eu falei, pô, mas como é que eu vou mandar uma procuração? Como é que eu vou entrar nesse processo? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E nesse começo eu acabei perdendo muito cliente. Então, continuei produzindo conteúdo, etc. Só que aí eu comecei a nichar. Porque assim, o jovem advogado, quando ele sai da faculdade, alguns sim, outros não, mas a grande maioria não sabe o que vai fazer direito, né? Eu não sabia se eu queria família, não sabia se eu queria fazer trabalhista, não sabia se eu ia fazer criminal. E aí, quando eu realmente decidi e comecei a me posicionar nesse sentido, aí as coisas começaram a andar, entendeu? E você precisa encontrar o conteúdo que traz gente para você e a forma de fazer isso, né? Que você falou que você faz vídeo mais engraçado. Como é que foi isso? Assim, você fez um sério, não deu? Fez outro engraçado, deu mais visualização? Que é a tentativa e erro, acerto? Como é que é isso aí? É exatamente isso, né? A criação de conteúdo ela é baseada na tentativa e erro. O que não se pode perder dentro desse contexto é a constância, né? Você tem que postar todos os dias, desde segunda, domingo, feriado, não interessa. Então, assim, o que eu percebo é o seguinte, todo vídeo ele tem um conteúdo por trás. Normalmente ele responde uma pergunta ou ele traz algum contexto. Então, cabe a você trazer aquele contexto de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando eu fui pegar minha carteira da OAB, teve o momento que o padrinho da turma lá, ele falou o seguinte, olha, nunca advogue para parente, né? Nunca advogue para parente. E aí, nesse momento, todo mundo começou a rir. Aí eu falei, pô, se o que ele falou, todo mundo deu risada, significa que isso daí é algo, né, validado socialmente. Todo mundo concorda que não se tem que advogar para parente e acham isso engraçado. Então, eu fiz um vídeo nesse sentido. Eu peguei um take de um americano, eu acho, como exemplo, e ele gravou um take de vídeo constante e ele cortava a parte que ele caía no chão. Ele pulava e aí ele não caía no chão. Então, eu fiz o mesmo vídeo, eu repliquei, na verdade, aquela forma de conteúdo, só que eu trouxe outra legenda. E aí eu coloquei, advogar para parente ou não encostar o pé no chão. E no vídeo é muito engraçado porque eu não relo o pé no chão, né? Então, é como se eu estivesse voando. E aí esse vídeo bateu hoje 51 milhões de visualizações orgânicas. E aí foi o vídeo que mais explodiu assim no Instagram, e inclusive ele está até fixado no primeiro. Então, o que eu quero explicar com isso é que a mesma frase, o mesmo contexto, você consegue trazer de formas diferentes. Então, o humor, ele é algo que eu utilizo muito porque conecta. As pessoas gostam. Mas, por exemplo, se fosse eventualmente para um outro nicho, eu não sei se eu utilizaria tanto humor. A depender, claro, eventualmente do cliente final que você quer atingir, o humor em excesso ele pode acabar atrapalhando até o seu branding,
a sua autoridade enquanto profissional liberal, entendeu? Isso que eu estava pensando. Você tem que ir com parcimônia, porque talvez o cara fala, pô, esse cara não leva nada a sério, né? Uhum. Você tem que ficar meio com o pé no chão, vamos falar, né? Porque se você, pô, o cara só faz graça, né? Tal, como é que ele vai ser um profissional que eu possa acreditar? Mais ou menos você pensou, né? É exatamente isso. Tem que saber trabalhar bem aí essa questão do entretenimento e autoridade, né? Não se pode tão somente produzir conteúdos de entretenimento, porque você deixa a imagem de profissional liberal de lado e passa a virar um influenciador digital. E enquanto criador de conteúdo jurídico, você não quer que as pessoas vejam você apenas e tão somente como influencer, mas também como advogado. O seguidor tem que virar cliente, né? Exatamente. Porque senão é engraçado, eu sigo porque é engraçado. Mas aí na hora de virar cliente, não, peraí, agora eu vou atrás de um cara sério. Exatamente. Eu recebi o conteúdo, agora eu vou procurar quem me interessa. Ô, Felipe, e o lado negativo dessa história aí? Porque a gente precisa observar também. Eu acho que você, nos comentários, você deve acompanhar os comentários, né? Que é o seu ponto o link, né? E deve ter crítica, sei lá, alguém te expondo ou não. Os haters. Com certeza, né? Isso aí tem bastante, né? Eu postei um vídeo recentemente e repostei que mostra, na verdade, assim, a ideia de que o jovem advogado, quando você pega a carteira da OAB, você tem vontade de mostrar para o mundo que você é advogado, Sim. né? E aí o vídeo foi nesse sentido. E aí veio um monte de comentário, por exemplo, assim, depois que abriu agora cada Unisquina, advogado virou mato. Hoje não se tem mais advogados com a mesma envergadura que se tinha antigamente e tal. Então, assim, como que eu lido com o hater, né? O hater, na verdade, muitas pessoas têm uma ideia um pouco conturbada sobre ele. E existem muitos criadores de conteúdo que acabam absorvendo o que essa pessoa fala para ela. Cara, se essa pessoa ela é mal amada com ela, aí é um problema dela, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu utilizo o hater para me dar engajamento. Por quê? Porque normalmente uma pessoa quando coloca um comentário negativo, são minorias. E dentro de um contexto onde há maiorias que gostam do seu conteúdo, essas pessoas vão lá brigar. E o que eu faço? Eu fixo esse comentário. Eu deixo esse comentário fixado, porque quando a pessoa abrir o vídeo, ela vai ver o primeiro comentário fixado, vai ser um hater, e vai ver lá, sei lá, 2.000, 3.000 respostas. E se tem uma coisa que brasileiro é curioso. Então, ele vai abrir os 3.000 comentários, ele vai acompanhar toda a briga, não bastando isso, ele vai lá, ele vai comentar o que ele quer falar também. Eu não concordo com isso que o outro falou. E nisso, essa movimentação intensa... Vai escalando. Vai movimentando o seu vídeo e vai reengajando, de forma que você não precisa, por exemplo, colocar um tráfego pago para impulsionar essa publicação. Sim. Porque essa pessoa comentou, o outro comentou, e vai comentando, e isso daí vai entregando, entendeu? Então, eu lido com o hater dessa forma. Eu não perco tempo brigando, discutindo, não. Vai saber, às vezes tem até o próprio concorrente dele que paga o hater para ir lá, né, jogar algum comentário na página, né? Existem pessoas, assim, que utilizam esse tipo de estratégia, né? Que eu não acho interessante, assim. Tem que vir de forma natural, né? Tem pessoas até que criam contas fakes para ir lá comentar, entendeu? Pensei isso aí. Se o hater engaja, o próprio cara faz... e os seguidores ficam brigando lá por conta do... né? Tem gente que faz isso, mas, assim, você vê que é real, literal mesmo, porque existem caras que são, e pessoas no geral, na verdade, que são sem noção e não bastando o comentário no seu vídeo, ele vai lá, ele te chama no DM, fica te enchendo o saco, fala que não gosta de você. O cara te viu uma vez num vídeo no Instagram, sabe? Então, aí ele vai lá, comenta, fala que odeia você, eu vou lá e bloqueio. Não perco tempo, não. Porque também não tem muito sentido, né? É briga por briga. E Felipe, claro que você está no começo, você já tem uma trajetória, né? E qual que é o seu pensamento aí, os próximos passos, uma ideia de médio prazo até longo prazo? Bom, primeiro eu quero me consolidar, né, no mercado hoje como profissional liberal, sobretudo na área criminal, é uma área que eu gosto muito, né? Então, hoje, com 1 ano e pouco de advocacia, já são, sei lá, 8 plenários do júri, né? Sendo 1 em Cianorte, no Paraná. Inclusive, foi até engraçado essa história, porque eu fui fazer o plenário e eu conheci um rapaz que era professor universitário aqui, o Diego, né?
foi muito tempo funcionário do fórum. O Diego também. é juiz lá. É. O Diego. Então, aí... Amigo nosso. eu tava lá e tal, aí acabei o plenário lá e aí alguns advogados do Paraná, né? Porque vê o sotaque, fala, pô, você é da onde, né? Aí falei, eu sou de Araçatuba. E aí nesse momento o Diego, você tá fazendo o que aqui, perdido aqui, Mas né? o Diego fazia parte O lá? Diego é amigo nosso É. aqui. Ele tava lá no... O Diego foi o foi o juiz-presidente da juiz? sessão. Cara, que legal. Estudou com você, né, Paulo? O Diego. Estudou comigo, formou comigo, o Diego. Pô, que legal. Meu amigo então. pessoal. Aí ele foi o juiz-presidente da sessão e falou, caraca, e tal, você tá fazendo o que aqui? Eu falei, o digital, na verdade, me Sim. possibilitou isso, né? Que eu fiz, eu conheci pessoas de outros estados e acaba chamando, fala, vem fazer um plenário aqui com a gente e tal. Aí, nesse contexto, fui e fiz. Então, assim, hoje, a minha ideia na verdade, me consolidar nesse sentido. Claro, manter essa questão aí do digital, porque fora a renda da advocacia, existe também uma forma de você monetizar as suas visualizações, o seu Instagram. Então, assim, não é algo que exclui o outro. Então, você pode utilizar isso para complementar a sua renda. E, assim, abrir um escritório melhor. Hoje já tenho um escritório, graças a Deus. E é caro para montar. Eu nunca vi uma coisa tão cara para montar quanto escritório. E montar um escritório melhor posteriormente e continuar me consolidando. E, quem sabe, mais à frente, abrir uma agência mais nichada, eventualmente, assim, para advogado mesmo, né? Não atender outros públicos, porque eu percebo que quanto mais você afunila, quanto mais você se especializa, mais você fica melhor naquilo. Então, quem quer abraçar o mundo não abraça ninguém. Então, fazer uma agência focada eventualmente só para advogado, desde a parte de branding, desde a parte de roteiro, desde a parte de tráfego pago, se eventualmente precisar, tudo, só voltado para advogado. Então, essas são as ideias, por enquanto, a ser lapidadas aí, né? Legal. E por isso que você iniciou essa segunda formação. Uhum. Então, você já está pensando, né? Exatamente isso. Na agência, se formando agora, né? Tendo conteúdo técnico da parte relacionada ao marketing, é isso? Exatamente. O curso de publicidade e propaganda tem ajudado bastante nisso. Se viesse eu sei que você está no início da faculdade de publicidade e propaganda, mas você tem já o conhecimento prático, porque você faz isso, né? Se viesse um advogado recém-formado, tipo o Felipe há 1 ano e 8 meses atrás, procurando você e falasse assim, ô Felipe, me ajuda, eu quero me posicionar nas redes sociais, quero produzir conteúdo, quero trazer cliente. Se você tivesse que dar um passo a passo para ele aí, o que você falaria para ele hoje? Cara, é o seguinte, a primeira coisa, primeiro você tem que ter um perfil. E o seu perfil é a primeira dúvida que surge. O meu perfil, Felipe, ele é um perfil pessoal, eu posto a minha família e eu deixo ele pessoal e abro um profissional, ou eu uso um perfil pessoal / profissional. Qual que é a grande questão do Instagram? Para que o seu Instagram tenha engajamento, você tem que movimentar a sua conta. Movimento de story, movimento de postagem, movimento de estático, etc. Então, assim, eu, Felipe, transformei o meu Instagram pessoal em profissional. Pô, mas agora você perdeu a sua privacidade. Não, porque existem os melhores amigos no Instagram justamente para isso. Então, se você eventualmente quer postar uma coisa mais reservada, você posta lá nos seus melhores amigos, inclusive postagens mesmo, estáticos, você consegue direcionar só para os seus melhores amigos. Porque a grande questão é, você movimentando a sua conta naturalmente ela vai ter uma entrega maior. Então, isso é a primeira coisa que eu faria, né? Decidiria se eu vou fazer um pessoal profissional ou abrir só um profissional, desde que eu movimente a conta. Uma outra questão, eu colocaria ADV, né? Como eu coloco na bio, eu coloco ADV no nome, eu coloco ADV no arroba, e eu coloco o ADV também na bio, né? Por quê? Porque existe uma ferramenta do Instagram que chama SEO, né? O SEO, na verdade, ele é uma ferramenta do próprio Meta que ajuda as pessoas em pesquisas orgânicas. Então, por exemplo, se você tem um perfil engajado e está escrito advogado, a partir do momento que a pessoa vai lá e vai pesquisar e procurar em algum advogado, na barra de pesquisas, se eventualmente for do mesmo nicho, de acordo com o algoritmo dessa pessoa, o teu perfil tem mais probabilidade de aparecer lá. Outra questão, bio do Instagram. Eu alteraria a bio e colocaria, por exemplo, informações diretas. Por exemplo, existem pessoas que colocam na bio, dentro de um perfil profissional, que querem, na verdade, atingir clientes, sei lá, sou pai de pet, sou escorpiano, nasci em abril.
pô, essa informação ela não é tão relevante para a pessoa que quer te contratar. No perfil pessoal, talvez seria interessante, Sim. mas no perfil profissional, não. Então, recomendaria uma bio de 3 linhas, advogado trabalhista, atendo em todo o território nacional e depois colocaria o meu contato abaixo. De que forma? Não colocando diretamente o número, mas num link redirecionador para que essa pessoa clique nesse link e caia direto no meu WhatsApp. E postagens, né? Postagens depende muito do teu nicho, mas o grande segredo é você postar stories todos os dias, né? Ah, eu não tenho o que postar, a minha rotina é desinteressante. Muitas vezes as pessoas pensam isso, mas a sua rotina só é desinteressante porque ela é sua. Às vezes a sua rotina para outra pessoa é muito interessante. E existem pessoas que acompanham isso. Então isso é um ponto de conexão que você consegue se aproximar mais com o seu seguidor. Então postar um story todo dia, postar Reels todo dia, estático, também postar com uma certa frequência, porque o estático ultimamente ele tem tido uma entrega até semelhante ao Reels. Então assim, tipos de conteúdo. As pessoas têm que saber utilizar o Instagram a seu favor. Então, pô, eu vou ficar vendo, eu quero produzir conteúdo jurídico. Eu vou ficar lá rolando o meu feed para ficar vendo o gatinho brincando com bolinha? Eu não vou fazer isso, né? Existem até a possibilidade de você configurar o seu algoritmo para que venha entregar somente conteúdos jurídicos. E utilize esses conteúdos que deram certo, como parâmetro de comparação para que você crie conteúdos semelhantes. Porque às vezes se dá certo para um, pode dar certo para o outro. Claro, você vai se adequar ali, fazer de alguma forma. Mas faça isso, se inspire em pessoas boas, em pessoas que realmente têm constância dentro desse mercado e não se iluda com guru, tá? Essa parte é muito importante. Existem pessoas que investem em tráfego pago, alugam uma Porsche lá de 2 milhões, o cara tá lá devendo até o que não pode, ele vai lá, te vende uma ideia, te empurra um curso, uma mentoria de 15, 20 mil reais, você vai lá, parcela no cartão da sua mãe, comprando essa ideia. E aí não te entrega isso. Não acredita, cara. A advocacia, pô, você tem o digital hoje para te auxiliar. Só que não adianta. É passo de formiga. É uma coisa que você vai construindo, com calma. Pô, você não vai ficar rico de um dia pro outro. E outra, você nem sabe se eventualmente você vai ficar rico ou milionário. Às vezes você vai ter uma vida estável e tá tudo bem, tá tudo ok. Então não compre essa ideia, não acredite em guru. Ah, você vai ficar rico, milionário com a advocacia em 2 meses. Não faça isso. Tá? Essas são as dicas que eu tenho. Ótimo. O Felipe, e faltou um tema interessante aqui, que é essa relação entre a sua atuação nas redes sociais e a OAB. Uhum. A OAB já se preocupou com isso, não é? Normatizou isso, como você colocou. E eu gostaria que você passasse o que a OAB pensa, né, sobre esse assunto. Olha, hoje eu sou membro da Jovem Advocacia aqui de Araçatuba. Tive contatos com vários conselheiros estaduais quando eu fui para São Paulo em alguns eventos. E como que funciona, na verdade? Pessoal, dá uma lida na resolução. Lá ela regulamenta o que é publicidade ativa, publicidade passiva. O que você pode, o que você não pode fazer. Mas eu vou trazer aqui algumas infrações que normalmente pessoas incorrem, às vezes por desconhecimento, né? Existe uma coisa dentro da produção de conteúdo que chama CTA, que é o Call to Action, que é a chamada para ação. Então, pô, você fez um conteúdo informativo lá, no final você chama essa pessoa para fazer alguma coisa. As pessoas erram, por exemplo, na produção de conteúdo quando falam o seguinte: me contrate. Não faça isso, porque isso você está induzindo essa pessoa inconscientemente a litigar e te contratar. Sim. Então, é uma forma de vedação que a ordem tem, não faça isso. Outra questão também, fora essa questão da mercantilização, na verdade, do induzir a litigar, existe a mercantilização da advocacia. Eu já vi conteúdos de pessoas falando: olha, hoje tem promoção no divórcio, tá? Eu tô cobrando 5 mil no divórcio. Sim. Aí o cara vê isso, por isso que eu falo, cuidado com quem você vê o vídeo e se inspira. Aí o cara vê, pô, ele tá cobrando 5 mil, vou postar um vídeo aqui, eu vou cobrar 4, né? Aí ele fala: não, o fulano tá cobrando 5, mas eu cobro 4 mil. E aí vira uma feira de peixe, né? Então, essa vedação da mercantilização, ela vem justamente para evitar esse tipo de situação. Então, valores não se coloca. Não se coloca. E se eventualmente você quer
que essa pessoa possa futuramente te contratar, pede para ela te seguir no perfil. Sim. Né? Porque lá você posta informações, você traz aquilo que eventualmente pode sanar uma dúvida, né? E a última, que eu acho assim que isso daí já é mais do que claro, mas existem pessoas que ainda incorrem nessa situação, é divulgação de resultado, né? Pô, você está advogando, sei lá, pro Joãozinho, pra Mariazinha, que, sei lá, só tem a primeira série, aí você posta uma sentença lá. Ah, que não sei o que, declara absolvido. Cara, além de ser um desserviço, é feio. Essa pessoa nem vai saber o que é absolvição, sabe? Então, assim, às vezes você posta por uma questão de ego, além de ser uma validação direta da ordem, também fica feio e você não está informando nada, sabe? Então, divulgação de resultado também é algo que é vedado pela OAB, então aconselho que não façam isso. Entendi. Então você tem que se apresentar como um bom profissional, né? Meio que pisando em ovos, Exato. né? Para que o cliente possa entender e ir até você. Exato. Exatamente, assim, não... Até porque a gente posta o resultado lá, a advocacia ela não é uma profissão, né? Uma atividade fim, né? É uma atividade meio. Então, inconscientemente, quando você posta um tipo de resultado, a pessoa pensa, pô, se eu contratar ele, eu vou ter o mesmo resultado. O mesmo resultado. Só que às vezes você não vai ter, cara. Sim. Entendeu? Uma causa, ela vai ter diversos caminhos que ela vai seguir. Sim. Muito bom. Eu acho que a resolução, ela permite que você ofereça conteúdo, não serviço, né? Exatamente Você pode isso. oferecer conteúdo, mas não o seu serviço. Felipe, só uma última... até foi interessante, eu muitas vezes eu capto essas coisas da molecada, ou na faculdade, ou conversando com os estagiários, né? E eu estava falando com os estagiários uma vez sobre um livro, acho que era algum assunto e tal. Eu falei, bate lá no Google, procura lá. E é muito moderno, né? Procura no Google. Eles falaram, não, doutor, a gente não procura no Google mais, a gente procura no TikTok. Eu falei, pô, como assim? Você bate como se fosse o Google de vocês é o TikTok. A gente procura os livros lá. Eu fiquei pensando nisso, né? A molecada, a gente falou do Instagram. A molecada usa muito o TikTok. Tem diferença de postagem, a maneira como você vai postar? Ou, por exemplo, o mesmo vídeo eu posso postar no Instagram, no TikTok, a entrega vai ser a mesma? Ou não? Então, na verdade, o Instagram, o Reels e o TikTok, eles têm algoritmos semelhantes, mas não tão semelhantes, né? A diferença já começa na monetização entre o Instagram e entre o TikTok, né? O TikTok ele começa a monetizar por visualização, o Instagram ele não monetiza por visualização. O TikTok ele monetiza a partir do primeiro minuto, né? Que no caso, por exemplo, se o vídeo tem 1 minuto e 10, ele vai monetizar 10 segundos. Então ele vai te pagar de acordo com esses 10 segundos que essas pessoas acompanharam o seu conteúdo. Normalmente, dá certo, tá? Conteúdo que você cria para o Instagram, você consegue postar no TikTok. Uma grande questão é que os algoritmos são diferentes e são concorrentes. O Instagram e o TikTok são concorrentes. Então, quando você edita um vídeo, por exemplo, dentro de um aplicativo, eu recomendo que você poste esse vídeo dentro do aplicativo próprio do Instagram e dentro do aplicativo próprio do TikTok. No caso, o Instagram ele tem um aplicativo próprio, o Edits, e o CapCut você consegue direcionar direto para o TikTok. Então, por que isso? Porque quando você eventualmente posta um vídeo diretamente editado, feito dentro do Edits no Instagram, você vai ter ele salvo na sua galeria. Só que todo vídeo que você faz dentro do Instagram, ele vai para o metadados. Então, a partir do momento que você posta um vídeo que já está na base do meta, dentro do TikTok, existe a possibilidade do próprio algoritmo do TikTok derrubar o engajamento dentro de um vídeo que poderia dar certo nas duas plataformas. Então, normalmente, o formato de criação de conteúdo dentro do TikTok e dentro do Instagram funciona. É inteligente, né? Eles estão se protegendo ali, né? Porque eles são concorrentes. Concorrentes, né? exatamente. E então você pega um vídeo, você usa o aplicativo do Instagram e depois você pega esse mesmo vídeo e joga no aplicativo do TikTok, seria isso? Isso mesmo. E posta por lá. Eu posto nas duas plataformas. O conteúdo é o mesmo, mas a forma de que você vai entregar lá que é diferente. Isso, a forma de entrega pode ser um pouco diversa, né? Mas assim, dentro das duas plataformas, conteúdos que são criados da mesma forma, principalmente dentro desse nicho, do nicho jurídico, dá certo. Você posta lá e posta cá, as pessoas acompanham da mesma maneira.
Misaki, eu acho que eu envelheci, hein? Eu ia falar agora. Não tem. O Paulo é da época que fazia Orkut. propaganda A gente discutia se podia fazer no Orkut, na lista telefônica. página Eu amarela. recebi o representante da lista telefônica. Vai ficar Aí, animado disso ó, aqui. agora eu vou te dar aula. A lista telefônica, o cara chegava, ele chegava e você tinha opções de engajamento. Quais eram as opções? Grifado, o tamanho da letra, o tamanho da exposição do seu número, se era grifado ou se não era grifado, Pois é. a posição na página, né? Aí tinha os mais agressivos que compravam um negócio desse tamanho, a capa. Da lista. Pô, capa era o top. Capa da lista era o top. Você vê como é que evolui, né? Meu, essa é a tendência, né? E vão vir outras coisas, com certeza, né? Com certeza. O mundo é virtual hoje, né? As pessoas vivem mais no mundo virtual do que no mundo real. Sim. Você tem que estar lá, não tem jeito. Infelizmente, e felizmente sim, né? Eu acho que acabou o fato de você ficar bem inteirado dentro do mundo digital, isso acabou afastando um pouco as pessoas, né? Então, a gente vê, assim, essa nova geração... Nossa, falei como se eu fosse um idoso, né? Imagina pra gente. Mas essa nova geração, eu sinto que elas têm um pouco de apatia em relação a relações sociais mesmo. Então, assim, principalmente para quem faz direito, tá, gente? Não adianta você só ser bom de Instagram, só ser bom de petição. Você lida com pessoas, seja para você despachar com o magistrado, seja para você despachar com o promotor, seja para você fazer uma sustentação oral no tribunal. Então, assim, o contato social dentro do direito, ele é muito importante e eu acho que, assim, ele é a base da sua formação acadêmica e da sua formação profissional e sua formação como cidadão também. Não adianta você ser bom de internet e não ser bom de conversar com as pessoas, entendeu? Muito bom. É isso aí, Felipe. Eu já sabia, né? A gente já tinha noção de que aquilo que você ia trazer para nós aqui era totalmente desconhecido para nós, mas extremamente importante para a gente enquanto professor e mais ainda para os nossos alunos que vão aí começar a trabalhar nesse mundo. Certeza que eles vão ter que entrar nesse mundo digital, né? Então, em nome aqui do podcast e também do Unisalesiano, eu agradeço você pela tua presença aqui. Desejo para você que você tenha ainda mais sucesso com com a segunda formação. Eu acho interessante essa interdisciplinaridade, né? Vai te ajudar muito mais, tenho certeza, na concretização dos seus sonhos, e a gente fica aqui torcendo para que isso aconteça. E assim, para terminar, a gente sempre pede para o nosso convidado olhar para a câmera lá e deixar uma orientação, algum conselho para os nossos ouvintes aqui que prestigiaram você até o final da sua entrevista aqui. Olha, o que eu posso passar assim para vocês hoje é o seguinte: quando eu comecei eu tinha muita insegurança, eu tive muito medo de começar a advogar, até o dia que eu percebi que estar pronto não é um sentimento, mas sim uma decisão. Então, você decide estar pronto e vai lá e enfrenta qualquer adversidade que apareça na sua frente, porque isso vai te tornar mais forte, vai te deixar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor, né? Então, a nossa vida ela é baseada nisso, em problemas e soluções. Então, se tem um problema na tua frente, vai, enfrenta e arruma uma solução para isso. É o que eu deixo aí para os jovens advogados e estudantes do direito aí. Parabéns. Bom, obrigado, Muito Felipe. Isso aí. É isso aí. Esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast Papo Legal, do curso de Direito do Unisalesiano. Agradeço a presença de todos aqui e a nossa plateia aí também, os nossos ouvintes. Fiquem com a gente aí para os próximos episódios. Grande abraço. Valeu.